Paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui mais uma vez para completar aí mais uma lição, mais uma atividade do trimestre, né? Para estarmos aí aprendendo a palavra do Senhor. Vamos ficar juntinho de Jesus? Vamos? Você já orou? Você já louvou hoje? Você já leu a Bíblia? Você já viu aquela historinha linda em desenhos animados de Jesus? Já? Alguém já hoje ouviu e viu na TV alguma historinha bíblica? Então hoje nós vamos ficar juntinho do Papai do Céu aqui e aprender um pouquinho mais a sua palavra. Mas antes, vamos orar? Vamos cantar aquele corinho animado e bem curtinho com a tia Simone? Vamos lá, então, todo mundo juntos? 1, 2, 3 e já! Vamos orar? Com os meus pezinhos juntos estão. Cruzo os dedinhos da minha mão. Abaixo a cabeça em atenção. Fecha os olhinhos para a oração. Vamos falar com Deus? Querido Deus, nós te agradecemos pela tua presença, por mais uma vez estarmos aqui, Senhor, diante de ti, adorando, louvando, engrandecendo o teu santo nome. Ó Jesus, vai em cada hospital, curando e salvando as vidas, Pai. Até daqueles que não conhecem a tua palavra, que não te conhecem. A tua palavra diz que o Senhor é vida e vida o Senhor traz em abundância, Pai, para aqueles que crerem. Ó Jesus, quero colocar aqui o nome de cada criança, Senhor, da Escola Bíblica Dominical na tua presença, Senhor. Que o Lucas, que a Sofia, que a Isadora, que o João, que cada um deles, ó Deus, o Gugu, venham ser enchidos pela tua presença, venham ser cheios da tua graça, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Então vamos lá, crianças, vamos dar início a mais uma aula e vocês vão pegar a revista de vocês e vão ver lá que a história de hoje, a lição de hoje, é a lição de número 9 e tem o título O Amigo que Ouviu a Voz de Deus. E o capítulo que nós iremos estudar essa palavra, crianças, se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2. E tem versículo, tá? O versículo é o 12, tá bom? Então vamos ler lá, todos juntos, vamos ler 2 títulos. O Cântico de Ana. Isso mesmo, o Cântico de Ana. Agora vamos para o versículo 12. Versículo 12, crianças. Os crimes dos filhos de Eli. Os crimes dos filhos de Eli. Isso mesmo, crianças. Então, nós iremos hoje falar sobre obediência, todo o serviço na casa do Senhor, né? Deus se agrada de ver a gente trabalhando com excelência na casa dele. Então, crianças, vamos começar com uma mulher que se chamava Ana. Isso mesmo. Alguém lembra de Ana, crianças? Essa mulher era uma mulher muito obediente e abençoada por Deus. Mas ela sofria porque ela queria tanto ser mãe, né? E ela não havia ainda concedido um filho. Então ela pedia por um filho, orava, né, crianças? Então o seu marido se chamava Eucana. Vamos falar juntos? Ana e Eucana. Eucana era o seu marido. E eles eram muito obedientes. E também tinham um sonho de ter um filho. Isso mesmo. E Ana orava ao Senhor pedindo. Um dia, crianças, ela, chorando, se
prostou diante do Senhor e chorava, 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 porque ela queria muito ser mamãe, né? Então, crianças, olha só, ela estava de joelhos, orando ao Senhor, pedindo um filho, clamando ao Senhor, né? Então, todo aquele que ora, né, crianças que pede ao Senhor, né, um pedido, né, o Senhor, Ele dá, crianças. Ah, tia, mas eu quero que o Senhor me dê logo. Ah, eu tô orando há muito tempo por uma bênção, só que eu quero que o Senhor me dê rápido, né? Eu preciso, eu quero ter pressa. Mas Deus, crianças, não trabalha assim, né? Ele não trabalha assim. Então, ele dá a bênção na hora que ele quer, quando ele quer, né? Quando a gente ora, o que a gente tem que fazer? Em primeiro lugar, nós devemos orar e pedir a Deus sobre o nosso pedido. Segundo, crianças, é ter fé. E o terceiro é esperar. Muito bem. E Ana sabia bem disso, crianças. Então ela fez o pedido e ela esperou, ela aguardou. Mas todas as vezes em que ela orava e pedia ao Senhor, ela clamava, ela chorava, porque era um pedido muito, né, crianças, muito importante da vida dela, né? E crianças, houve um tempo em que Deus concedeu o seu pedido. O pedido de Ana foi alcançado por Deus. E meses depois ela ficou grávida, isso mesmo. Um tempo depois Ana ficou grávida e ela teve um bebezinho chamado, sabe como? Samuel. Muito bem, Samuel. E ela deu um nome a ele, crianças. E sabe como o que significava o nome Samuel? Samuel significava assim, ó, eu pedi ao Senhor. Isso mesmo, eu pedi ao Senhor, pedido ao Senhor. Porque Deus alegrou seu coração. Ela ficou tão feliz, Eucana ficou tão feliz, né, de o pedido ser concedido. E aí, crianças, Ana fez uma promessa quando ela orava pedindo um filho. Ela disse assim, se eu tiver um filho, se ele vir ao mundo, eu vou oferecer ele a ti, ele vai ser teu, Senhor. E ele vai ser diante de ti um grande profeta. Isso. E aonde que Ana deveria levar Samuel para ser esse grande profeta, crianças? Aonde que uma pessoa aprende a ser um bom ministro, um bom obreiro, um bom presbítero, um bom pastor? Aonde, crianças? Igreja também, né? Na igreja. Então, foi lá no templo que Ana esperou Samuel ficar um pouquinho grandinho, né? Menininho. E aí, pegou o seu marido, Eucana, e foram, crianças, ao templo levar Samuel. Porque o pedido ela já havia feito, né, criança? Antes de gerar ele, né? E como Deus, ele concedeu esse pedido a ela, ela levou ele no templo. Olha, levou ele ao templo. E lá no templo, crianças, morava o sacerdote Eli. Ele e os seus 2 filhos, crianças. Isso mesmo. Um se chamava Efni e o outro se chamava Finéias. Isso. Efni e Finéias não eram boas crianças. Eles eram desobedientes, crianças. Eles não obedeciam a Deus. E todo o trabalho da igreja, crianças, e que seu pai, sacerdote Eli, pedia para fazer, eles não faziam, crianças. E cada vez mais, os seus coraçõezinhos foram ficando assim, ó. Sujo. Olha só. Um monte de pecado, né? Porque eles não obedeciam o seu pai, o sacerdote Eli, e todas as ordenanças que o sacerdote ordenava para fazer, eles não faziam. Eles batiam,
eles roubavam, eles matavam, sabe? Eles cresceram jovens desobedientes, sabe? Que não queriam saber da obra de Deus. E aí, o testemunho deles, crianças, ó, o testemunho deles foram ficando manchado, o testemunho deles foi ficando feio para as outras pessoas, né? Nós estamos na casa de Deus para mostrar que nós somos servos do Senhor. Você, nós somos templo do Senhor. E nós temos que mostrar para as pessoas que nós somos luz, trazer as pessoas para a igreja. E o que Efni e Finéias faziam? Eles não queriam saber da obra de Deus. E Samuel, ele seguia obediente na obra, fazia tudo que o sacerdote Eli pedia para fazer. E o sacerdote Eli adorava Samuel, confiava muito em Samuel. E todos os afazeres do templo, o sacerdote Eli dava para Samuel fazer, porque ele fazia com alegria, ele executava com excelência. E é isso que o Papai do Céu quer de nós. Ele quer que nós sejamos obedientes na sua casa, crianças. Deus quer que a gente ore pelas pessoas, traga as pessoas para a igreja, fale de Jesus para todo mundo, para quem não conhece, né? Deus quer que nós sejamos pessoas que lê a palavra em todo tempo, na alegria, na dor, nos momentos alegres, lê a palavra para os outros, né? Porque tem muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus. E o louvor? E louvamos a Ele. Papai do Céu ama quando nós louvamos a Deus. E esse é um trabalho, crianças, que nós não devemos deixar de fazer. Sempre devemos louvar o Senhor, crianças, na alegria, na tristeza, né? Louve ao Senhor a nossa boquinha, as nossas mãozinhas, o nosso corpo foi feito para adorar ao Senhor. E Samuel, crianças, ele aprendeu com sua mamãe a orar, a obedecer, a ser obreiro da casa de Deus, né? A servir as pessoas, né? E por isso que o sacerdote Eli cada vez se apaixonava mais por Samuel. Um dia, crianças, sabe o que aconteceu? Samuel foi dormir. Então, ele ouviu uma voz que vinha ao fundo. Samuel, Samuel. E aí Samuel levantou da cama, assustado, crianças. Isso mesmo. E ouvindo aquela voz, pensou que fosse o sacerdote Eli que o chamava. Então, correu para perguntar ao sacerdote: Sacerdote Eli, você me chamou? E aí o sacerdote Eli disse a ele assim: Não, Samuel, eu não o chamei. Volte para a sua cama. Então, ele voltou para a cama. De novo, crianças, aquela voz voltou a chamar: Samuel, Samuel. Então Samuel levantou de novo, crianças, e ele foi lá na beirada da cama e disse assim ao sacerdote Eli: Sacerdote Eli, o Senhor me chamou? E aí o sacerdote Eli disse a ele assim: Não, Samuel, mas a próxima vez que ouvires a voz, você vai dizer assim, ó: Fala, Senhor, fala, Senhor, fala que o teu servo ouve. E aí Samuel voltou de novo para a cama. E aquela voz doce, meiga, voltou a falar com ele novamente: Samuel, Samuel. E Samuel sentou rapidinho na cama, assustado. E aí ele lembrou que o sacerdote Eli havia dito a ele. E aí ele repetiu, ele disse: Fala, Senhor, fala que o teu servo está ouvindo. E aí Deus falou assim, bem claramente, crianças, escuta bem o que Deus falou para Samuel. Samuel, Samuel, eu vou pesar a minha mão sobre a casa de Eli e a sua família. Eles não vão mais trabalhar na minha casa. E aí Samuel ficou assim,
assustado, crianças. Ele não teve coragem de no outro dia contar para o sacerdote Eli o que Deus havia falado. Mas aí o sacerdote Eli ficou curioso e quis perguntar para Samuel o que Deus havia dito a ele. E sabe o que aconteceu, crianças? Samuel foi e contou para o sacerdote Eli que ele e sua família não iriam mais trabalhar no templo, na casa do Senhor, porque eles estavam desagradando a Deus. Crianças, o sacerdote Eli era velhinho, ele era bem velhinho, mas ele não os corrigia, os seus filhos, deixava os seus filhos fazer o que queriam dentro da igreja, desobedecer a Deus, fazer coisas feias, manchar a visão da igreja, né? A visão do Senhor. Então, o Papai do Céu ficou muito triste e pesou a mão sobre os filhos de Eli. Sim, crianças, muitas das vezes o Papai do Céu faz isso porque nós desobedecemos a Ele, porque nós saímos da sua presença com muitas coisas que a gente faz. Ouvir músicas indecorosas, né? Falar palavrões, mentir, às vezes pegar coisas que não é da gente, né? E também tem muita coisa também que pode acontecer, crianças, que pode aborrecer o Senhor. Não fazer as suas tarefas. Cada vez que a tia pedia assim, Joãozinho, vamos hoje ajudar a tia Simone? Ah, hoje eu não quero não vou. Joãozinho, você pode orar hoje? Ah, eu não gosto de orar. Então isso aborrece o Senhor fica triste. E quando fazemos isso, não estamos fazendo coisas certas dentro da casa de Deus, não estamos deixando o Papai do Céu feliz, né? Então, quando nós se colocamos diante de Deus, né, para fazer as suas tarefas, nós estamos agradando ao Senhor, né? Então, vamos ser que nem Samuel, crianças, vamos? E quando o Senhor voltar, crianças, que não vai demorar muito, Ele vai levar uma igreja santa, Ele vai levar uma igreja que é obediente, porque acima de tudo nós devemos obedecer a Deus, né? E quando Jesus voltar, crianças, Ele vai levar um povo que é obediente a Ele, um povo que obedece a sua palavra, louva, faz as coisas certas, né? E vamos morar lá juntinho de Deus, né? Vamos morar juntinho dele, porque a palavra dele diz que ele preparou um lugar para nós, né? Não se turbes os vossos corações. Na casa de meu pai há muitas moradas, né? Se não fosse assim, não vos teria dito, vou preparar-vos um lugar. Então o Senhor preparou um lugar para cada um de nós. Mas não devemos esquecer que dentro da igreja temos que ser servos e servos obedientes, assim como Samuel. Amém? E fica aqui a minha lição e hoje nós vamos falar o nosso texto áureo, tá? O nosso versículo, que é assim, ó. Deus fala de várias maneiras. Vamos lá? Deus fala de várias maneiras. Jó, capítulo 33, versículo 14. E fica aqui mais uma aula, crianças. Façam a atividade de vocês, peçam para a mamãe ajudar, tá? Atividade 1 e atividade 2. Amém, crianças? Então, até mais. E a tia Simone tá morrendo de saudade de vocês, ok?